queria deixar aqui para vocês hoje algumas previsões. Então, a primeira visão e previsão que eu tenho, eu não sei se vocês se recordam, o dia que eu falei para vocês que um país iria se irritar com uma fala de um homem aqui no Brasil, gerando uma possível G. Deixei claro isso para vocês. E hoje eu vi uma reportagem onde os Estados Unidos questionavam algumas coisas. Então, nos próximos dias, vocês vão ter nas páginas de notícias, enfim, de fofocas, muito falatório referente ao Brasil e os Estados Unidos, tá? E eu vejo que não vem boa coisa aí. Pode ter uma falsa paz, como eu já estive falando para vocês há muito tempo, também um desacordo trazendo conflitos e eu vou dizer para vocês, envolve muita coisa, principalmente que diz respeito aos próprios alimentos, é algo que envolve os alimentos também, que pode trazer conflitos para o Brasil, Estados Unidos e um outro país que eu não consigo visualizar exatamente. Quando eu conseguir visualizar qual é esse terceiro país envolvido, eu vou trazer aqui para vocês. Porém, gente, muito cuidado, porque tá se aproximando uma G bem grande que a gente vai se assustar. Então, que a gente ore e peça para que não aconteça nada disso e que cada um fique no seu lugar para não dar problema. Gente, eu venho passar uma previsão que eu venho falando. Eu queria deixar aqui registrada, gente. Vocês vão perceber que no começo ali de julho, a partir do dia 15, tá? As coisas tendem a mudar referente à natureza, assim como eu tinha avisado da questão do Rio Grande do Sul. E me preocupa muito São Paulo. Só que além da questão água em São Paulo, eu vejo que vai ter muitos tremores, tipo um atrás do outro, como eu tinha falado para vocês, tá? E aí os cientistas, enfim, o pessoal da meteorologia, eles vão, como eu falei para vocês, vão começar a se confundir, mas nem é culpa deles, tá, gente? É a nossa própria deformidade que eu venho falando para vocês que tá acontecendo. Então, assim, o pessoal de São Paulo, principalmente, eu peço um pouco mais de atenção referente às suas casas, à estrutura das casas, tá? Porque vai ter muitas notícias referente a isso e vai começar a trazer um pouquinho de questionamento às pessoas que moram lá. Então, muito cuidado e, como eu sempre coloco aqui, muita oração. A outra visão que eu trago aqui é referente a algo que está para acontecer na política. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa previsão. Então eu vejo, gente, como se houvesse uma prisão na política, ou uma tentativa de prisão. Eu vejo um homem e uma mulher tentando justificar tal ato. Só que essa tentativa ou essa prisão concreta vai gerar muita revolta e polêmica, assim, no mundo todo, tá, gente? Vai ter envolvimento até de pessoas fora do país. Então é como se essas pessoas tentassem justificar algo. Se é verdade ou não, eu deixo para a espiritualidade mostrar. Porém, eu estou contando o que pode vir a acontecer aqui, tá? Trazendo sofrimento, principalmente porque as pessoas elas se importam mais com a opinião política, partido A, partido B, do que os próprios brasileiros, né? Então, assim, eu queria que vocês entendessem que a questão não é política, e sim energética. Então, prestem atenção nos próximos capítulos. Gente, hoje eu vi que a Cariúcha, eu olhei uma foto dela e me veio muito na cabeça que ela tá sendo vítima de magia negra, tá? E assim, é bem peculiar, porque eu via um homem mexendo com as energias dela. Uma energia mais masculina, tá? Então eu vou pedir oração para essa jovem. A gente sabe, gente, que o olho é muito vascularizado, é muito sangue que passa ali. Então qualquer coisinha pode dar um tipo de hemorragia. E eu peço muito pela vida dela, afinal, nós temos que pedir pela vida das pessoas, né? Então, sim, é a saúde sim. Mas, energeticamente, tem muita coisa errada que pode estar surgindo agora. Logicamente que essa questão dos ali, né? Eles vêm com o tempo, com a falta de cuidado. Mas eu estou falando espiritualmente, ela precisa se cuidar, tá? Porque não só a questão da saúde, como de outras áreas também pode ser prejudicada. Como eu já venho também falando, e vocês sabem, no grupo há muito tempo,
eu sobre as escolas, eu fico muito temerosa, assim, de falar sobre, né? Porque, como eu disse, eu tenho um filho também, né? O Zequinho, que estuda. E o que eu vejo, tá, gente? Que os atentados nas escolas tendem a aumentar. Como eu avisei para vocês a outra vez, tá? Eu vejo que Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul precisa maior, tá? Porque eu vejo como se fosse os próprios adolescentes mesmo descontrolados. Eu vejo os espíritos obsessores tentando usar, e não só contra os próprios alunos, mas também contra os professores. E isso assusta um pouco, né, gente? Porque os professores saem de casa para ensinar e às vezes nem sabem se saem com vida. Então, um atento, você principalmente que é professor, tome cuidado, não leve uma mão na brincadeira, porque pode ser fatal. Então, eu vejo inclusive um caso por esses dias repercutindo muito, tá? Referente a uma escola, trazendo bastante sofrimento. Então, oremos que Deus proteja os professores e as nossas criancinhas. Enquanto eu tava fazendo as minhas previsões, gente, me veio muito Faustão assim na cabeça. Como se ele tivesse que voltar ao hospital, tá? E nessa volta ao hospital, ele tivesse um outro diagnóstico bastante perigoso, tá? Eu vejo uma energia, gente, olha, muito densa. Então eu peço que vocês orem. Quando eu falo assim, eu peço que vocês orem, é pra orar mesmo, tá? Tipo, repreender tudo que for mal. Eu vejo como se algo estivesse oculto nas energias de Faustão, tá? Trazendo para ele um risco de vida. E quando a gente se trata de saúde, então, olha, é só Deus mesmo. Então que Deus proteja e guarde, que nada de ruim ocorra. Outra previsão que eu tive, vejo uma mulher que ela canta sertanejo, mas é um sertanejo assim muito bonito, muito antigo. Eu também vejo essa pessoa indo às pressas para os... Vejo que ela tá acompanhada de uma mulher de cabelo escuro. Então, eu peço assim, né, que a gente vibre mais positivo pelas pessoas famosas, pessoas que sempre estão em contato com o público e até mesmo alegrando o público, né, gente? Eu vejo essa mulher, então, com a saúde debilitada também. E vocês não sei se vocês estão percebendo, mas tá ocorrendo isso muito. Fulano foi pro hospital, ciclano foi pro hospital, teve um AVC, teve não sei o quê. Eu já expliquei o motivo de alguns casos pra vocês lá no grupo. Mas, gente, muito cuidado. Então eu vejo essa mulher, ela é castanha média, assim. A outra previsão que eu tenho vai vir, na verdade já está a caminho do Brasil, tá? Algo referente ao Covid, que é como se fosse uma... como é que eu posso explicar pra vocês? É derivado do Covid, tá? Que vai trazer um sustinho assim pra nós, mas tem um país que já sabe que isso está percorrendo aí, e eu vejo que essa nova ela afeta os olhos, principalmente. Então, um alerta. Gente, eu tenho outra visão, assim, que algumas regras, assim, no Brasil vão mudar. É como se fosse imposto algo para nós. Lembra que eu tinha comentado com vocês da questão do chip, né? Que os nossos dados, até mesmo a questão do cartãozinho do SUS, essas coisas assim, vai ser tudo registrado no cartão, onde tu vai ter um chip na mão e tu vai só passar, né? Que eu já expliquei que isso tem a ver com o apocalipse e tudo mais. Só que vai ter uma mudança referente às famílias, que vai começar a irritar, principalmente o público brasileiro, tá? Então, é como se tivesse regras, até mesmo questão de toque de recolher. Não sei o que vai acontecer, mas a sensação que eu tenho é que chegou tal hora, todo mundo dentro de casa, por um ocorrido. E também tem muito a ver com essas regras. Então, cuidado, tá? Eu vejo também o Brasil fechando um acordo, como eu já venho falando para vocês há muito tempo, com a Alemanha, e que esse acordo tende, gente, a deixar engatado, vamos dizer assim, como garantia algo muito importante do Brasil. E as pessoas também tendem a se revoltar com isso. Mas isso é algo que eu já venho falando. Nós teremos uma moeda única, tá? Isso já está literalmente em produção, né? Literalmente. Então, nós teremos uma única moeda universal.
Eu vejo também um tipo de um procedimento inusitado. Lembra que eu falei pra vocês que no mês de julho, agosto, as coisas iriam mudar na questão estética, tá? E queria ser um pouquinho bizarro, tá? Então eu vejo, principalmente esses famosos que têm muito, muito dinheiro, um tipo de um procedimento que pra mim não é de Deus, tá? E já adianto pra vocês que tem algumas pessoas que vão gostar. Então eu não sei identificar o que é, mas é algo bem bizarro assim, e que vai ser sendo incluído cada vez mais na moda e transformando a gente em legítimos robozinhos, como eu já tinha falado. Então, gente, muito cuidado com essa questão. E esses casos de, fulano morreu porque passou não sei o que no rosto. Ciclano, muito cuidado, porque isso vai ter cada vez mais. Porque cada vez mais as pessoas tendem a ter uma distorção de imagem, uma distorção sobre a aparência ou sobre a si mesmo. Então, alerta para os próximos dias.